Aleluia, glórias a Deus. Depois dessa experiência, John Wesley nunca mais foi o mesmo. A convicção da salvação tomou conta do seu ser, ao ponto de transformar e fazê-lo um homem de importante na história da igreja. Irmãos, Deus quer fazer isso novamente nas nossas vidas, amém? Aqui foi em 1738, mas o Senhor pode fazer hoje em 2021. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus pela sua presença. Glória a Deus por fazer ainda hoje em nós, como igreja do Senhor, o seu renovo. A presença do Senhor é nítida neste lugar. Se você não sentiu ainda, abre o seu coração, porque o Senhor está neste lugar, amém? Nós também comemoramos o dia do pastor e esposa. E esse ano a gente quis fazer um pouquinho diferente. Nós sempre falamos da trajetória, né, pastoral. Mas nós queremos também relatar a fé na sua trajetória. Falar de experiência de fé e milagres são inúmeras, as quais temos vivido em nossa vida ministerial. Uma delas foi quando chegamos aos Estados Unidos. Não tínhamos condições de comprar um carro para nos locomovermos. E ônibus era escasso. Com isso, para atendermos a igreja, usávamos os carros dos irmãos. Certo dia, estávamos ministrando o discipulado na casa de uma família nova na fé. E o irmão me questionou se eu tinha carro. Disse que não. Ele perguntou: o senhor quer um? Eu disse, claro. E ele me levou ao quintal e na garagem descoberta havia um carro todo sujo, cheio de lixo, e perguntou se queria para mim. Eu disse, se pegar, levo agora. Era noite. Joguei uma água no vidro dianteiro para tirar a sujeira e poder enxergar. Tirei 5 sacos de 100 litros de dentro do carro. Mandei lavar no posto e com esse carro ganhamos muitas pessoas para Cristo. A igreja cresceu. Passados 2 anos, fomos fazer a troca do óleo e, como de costume, o mecânico condenou o carro, pois a barra de direção estava toda podre e havia uma enorme rede de pesca enrolada nela. Não poderíamos usar mais o carro, porém era o único que tínhamos. Nós oramos em família a Deus para que tivesse misericórdia de nós e nos providenciasse outro carro. E aí levaríamos para o ferro velho. E assim aconteceu. Deus nos abençoou com outro carro muito melhor, que usamos até retornarmos para o Brasil. Falar de fé é difícil, em poucas palavras. Apesar de ser uma palavra tão pequena, porém, ela é fundamental na importância para a nossa existência. Eu e a Raquel, desde que entregamos nossa vida a Cristo, cada qual o seu tempo próprio, temos vivido por meio da fé em Cristo. Na família, no ministério, no casamento e etc. Ao longo da caminhada cristã, temos vivenciado tantos milagres, fruto da nossa fé. E temos igual modo visto Deus realizar em nossas outras pessoas como resposta de nossa fé. Porém, queremos relatar apenas 2 breves relatos. Sou grato a Deus por meio da minha fé nele. Meu pai decidiu entregar a vida ao Senhor. Eu tive a honra de batizá-lo nas águas. Outro fruto de nossa fé no Senhor foi a cura da irmã Raquel. E este mover, Deus mobilizou um número enorme de pessoas queridas que se uniram a nós por meio da fé. E clamamos juntos pela cura do câncer da pâncreas. E Deus mandou a cura sobre a Raquel. Que período difícil, porém, sempre na dependência do Senhor. Esta fé que nos move, nos faz vivermos, nos faz ver o Senhor em tudo e nos faz amá-lo cada vez mais.
Filho de pastor e neto de presbítero, ele cresceu em Vila Nive e sempre soube o chamado pastoral. Trabalhou na Secretaria da Administração na igreja por 5 anos. Foi para o seminário interno em 2009. Nesse período, estivemos nas seguintes igrejas: Cantinho dos Céus, Interlago, Vila Constância, Cabo Sul e Vila Nive. 2 anos aspirante em Vila Nive, 2 anos pastor em Vila Nive, 4 anos pastor em São Bernardo, atualmente em Ermelino. A fé simboliza para nós, ministerialmente, nosso combustível, pois, do início até os dias de hoje, em tudo o Senhor nos abençoou e nos proporcionou mediante a fé. Por diversas vezes passamos por luta espiritual e financeira, mas em tudo a fé em Deus fez milagres. Queridos, esse é o nosso Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Ser pastor é amar, ainda que o seu amor não seja correspondido. Ser pastor é visualizar o que ninguém consegue ver e acreditar que os sonhos podem se tornar realidade. Ser pastor é abraçar um menino, já pensando no obreiro de amanhã. Ser pastor é apresentar a sua ovelha ao Senhor. Terra pequena, sobre o olhar emocionante dos pais. Ser pastor, muitas vezes, é se despedir de um irmão querido, ovelha que cuidou com ele, teve uma caminhada e que tem que dar um até breve, até algum dia que nós vamos nos encontrar. Ser pastor é sorrir quando o coração está chorando, é abençoar quando a sua própria vida, enquanto a sua própria vida existem provas, é tentar secar as lágrimas da mãe desesperada que sofre com o filho e aconselhar uma esposa desiludida com o marido. Ser pastor é ser cumprimentado na rua e ao mesmo tempo ver alguém disfarçando para não cruzar com ele. Ser pastor não é um título, é um homem que se torna a palavra, a que se vive todos os dias. As dificuldades não são superadas e os testemunhos, as dificuldades são superadas e os testemunhos são vividos diariamente. Ser pastor é simples, todos os olhos sempre nos filhos aos campos do rebanho. Amém? As crianças. Com eles tudo é diferente, tá, gente? Paz do Senhor, igreja. Deixa eu tirar o óculos, não enxergo ninguém. Nós do Ministério Infantil estamos parabenizando os pastores e esposas pelo Dia do Pastor e do Coração Abrasado. Nós somos gratos a vocês, porque vocês são bênção nas nossas vidas. Quantas vezes a gente entra aqui nessa igreja triste, desanimado, frustrado, e vocês têm sempre uma palavra maravilhosa para nos dar. Que o Senhor possa recompensar a vida de vocês. E que vocês continuem sendo essas pessoas que vocês são. Pastor Éder, irmã Solange, irmã Raquel, pastor Clóvis, pastor Bruno e Dayana. Nós queríamos fazer com todas as crianças, mas infelizmente hoje não deu. Aí vai ser só essas crianças. Mas se Deus quiser, no ano que vem, nós vamos estar juntos, irmãos. Eu tenho fé que o Senhor está no controle de tudo. E que o Senhor possa receber esta adoração.
Porque o intuito aqui é adorar ao Senhor, né? Glorificar ao Senhor e louvar pela vida dos nossos pastores e esposas. Que o Senhor possa usar as crianças em nome de Jesus. Nós iremos fazer agora um acróstico com palavras que têm a ver com a vida dos pastores. P, para paciência. Sede vós pacientes e fortalecei-vos os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. 1 Tiago 5:8. A, é para apacentar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. 1 Pedro 5:2. S é para santificar. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. T é para trabalho. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará por ele, e eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam, guiará suavemente. Isaías 40:10-11. O é para otimismo. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. R é para recompensa. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. 2 Crônicas 15:7. Esse pastor que fala aqui algumas vezes é Jesus, mas os nossos pastores são anjos de Deus aqui na terra, né? E a Bíblia fala que nós temos que zelar pela vida dos nossos pastores, não idolatrar, mas orar, cuidar, zelar e ter amor por eles. Que o Senhor possa usar as crianças agora. O Apolo vai estar orando pelos pastores e esposas. Agradecer pela vida dos pastores, que Deus os abençoe, que guarde eles de todo mal, continue derramando sua glória sobre eles. Agora nós iremos fazer uma coreografia que diz: ele é separado e ungido do Senhor. Eu amo esse moço, ele é o meu pastor. Hoje vocês são jovens aqui. E realmente Deus tem renovado a força de todos vocês, né? Nós somos pessoas que somos privilegiadas por ter esses pastores abençoados aqui nessa igreja. Amém?
Aleluia, glória a Deus. Como é bom tê-las conosco, né? Criança faz toda a diferença. Obrigado, mamãe, por permitir que elas estivessem aqui conosco, respeitando todas as restrições. Amém? Aleluia. Você está feliz? O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Deixei vocês um pouquinho por último. Esposa de pastor. Algumas vezes sem nome. Conselheira, mas não ouvidas. Abrigo, mas muitas vezes sem o colo. Poucos se atentam para o fato de que ao lado de pastor existe uma grande mulher. Ela entende que foi escolhida para auxiliá-lo, principalmente cuidando e criando de um ambiente favorável no lar e dando condição para que ele exerça seu ministério de forma produtiva. Ela honra o seu chamado. Nós, Igreja de Hermelino Matarazzo, somos privilegiados por ter Solange, Raquel, Daiane, como tantas outras que passaram por aqui e fizeram todas as diferenças. Por mais espinhos que possa encontrar, sabemos que a fé e a convicção do chamado fizeram e fazem a parte da caminhada e faz ela valer toda a pena, mesmo que não sendo reconhecidas. Muitas não têm nome, são pastoras, mas elas têm nome sim. Solange, Daiane, Raquel, Maria, Tânia, Patrícia, como tantas outras. Para nós, igreja, vocês têm nome. Você é a Solange, você é a Raquel, você é a Daiane. E nós a titulamos pelo nome, porque entendemos que para um bom chamado pastoral sempre existe uma grande mulher, não atrás, mas andando junto, lado a lado. Nesta manhã, nós queremos honrar a vida de vocês, esposa de pastores. Nós entendemos no mundo do espiritual o valor que cada uma de vocês tem nas nossas vidas. Entendemos que o chamado não é um, ele é para os dois. E cada um na sua posição para onde Deus a chamou. E nós reconhecemos vocês como um papel importante nas nossas vidas. Porque muitas vezes não queremos conversar com o pastor e procuramos as esposas. E elas têm nome: Solange, Raquel e Daiane. E hoje eu queria convidar você, igreja, a ficar de pé. Você em casa, que está nos assistindo ou vai assistir depois. Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor e honrasse suas esposas de pastor nessa hora. Entendemos que elas não são perfeitas, como nós também não somos, mas entendemos a importância delas aqui, seja onde Deus as chamá-las, que o Senhor envie anjos e pessoas para honrá-las dentro da caminhada de vocês. Eu queria chamar aqui a Zete, a Cá, o presbitério, por favor, também, os presbíteros que estiverem presentes. Agradeço a Deus pela igreja do Senhor, que entende o nosso propósito. Hoje a Jaque não está aqui. Gente, como faz falta. Mas ela está cuidando da família, está cuidando do esposo. Graças a Deus o Rob já está no quarto, porque a fé e a oração, ela move montanhas. Mas nós, em nome da igreja, nós queremos entregar um mimo a vocês e dizer que vocês são muito importantes nas nossas vidas.
presbítero Maradona também está aqui. Presbítero Gilberto. Não estão, nenhum dos dois? Amém. Gostaria que neste momento o presbítero Toninho fizesse uma oração de agradecimento a Deus pela vida de cada um deles. Amém? Amém. Coloque as suas mãos no seu coração nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por esse momento maravilhoso, Senhor, e principalmente, Senhor, onde nós comemoramos a Semana do Coração Abrasado, Senhor. Que o Senhor possa aquecer, Senhor, os corações, Senhor, dos pastores, das esposas, cada vez mais, Senhor, em prol da tua obra, Senhor. Em prol de almas, Senhor, salvas, libertas, Senhor. É um trabalho muito árduo, Senhor, mas o Senhor está com eles, ó Pai. O Senhor tem em todo momento tem estado com eles, ó Pai, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. E por isso nós apresentamos a vida dos nossos pastores, ó Pai. Assim como no cântico, declarando que Ele é um bom homem, Ele é um bom amigo, Ele é o nosso pastor. Pastores, que o Senhor os abençoe, com paz, com saúde, com muito amor, pelo chamado que foi feito em suas vidas. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, a entrada e a saída de vocês. Guarde a família pastoral. Onde tiver um dos seus familiares, que o Senhor ali esteja abençoando, guardando, livrando de todo o mal. Esse é o nosso desejo, do coração da igreja. Que os nossos pastores sejam protegidos, guardados, livres, ó Pai, porque são tentados em todos os instantes. Mas o Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado. E o Senhor fará próspero o caminho de vocês, porque vocês entenderam o chamado. E por isso o Senhor vai estar contigo sempre, em todos os momentos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela vida dos nossos pastores. No nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Graça e paz, irmãos, amém? Poder assentar, obrigado. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que temos, você que está através da transmissão deste culto, desta celebração. Louvamos ao Senhor pela sua fidelidade e pelo seu amor para conosco. E eu quero, nesta manhã, louvar a Deus e agradecer aos irmãos. E o pastor Clóvis ficou muito feliz, né, de ouvir essa música, as crianças cantaram, que chamaram ele de bonitão. Ficou muito feliz, né? É lindo, né? Graças a Deus. Isso é muito bom, isso alegra o nosso coração e nos abençoa, né? E a Bíblia diz que devemos fazê-lo, né, para honrar, né, em nome de Jesus. E meus amados irmãos, nesta manhã de celebração, amanhã, dia 24, estamos fazendo hoje esta lembrança, e como foi dito pelo pastor Hernandes, né, e como também foi dito pelo pastor Silmar, quem teve a oportunidade de participar da conferência online do Coração Abrasado, que isso não pode ser simplesmente uma lembrança, que isso não seja simplesmente uma recordação de 1738, porque o Espírito Santo continua agindo no dia de hoje também. O mesmo Espírito que agiu naqueles dias é o mesmo Espírito que age hoje. Ele não mudou. Quem mudou foi os homens, mas Deus não mudou, e Ele continua desejando, querendo corações quebrantados e contritos da sua presença. E meus amados irmãos, nesta manhã, nós temos a oportunidade de adorar a Deus, de celebrar ao Senhor pela ação do seu Espírito sobre a igreja.
mas acima de tudo também de poder dar ao Senhor algo que é fruto da nossa devoção. E quando falamos de dízimos, quando falamos de ofertas, não estamos falando simplesmente pelo valor monetário. Não estamos falando de dinheiro simplesmente. O dinheiro é um meio, o dinheiro é uma ferramenta da demonstração da nossa devoção, da nossa voluntariedade, da nossa gratidão, da nossa integridade diante do Senhor. E Davi, grande rei, e a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 29, ele diz: pela minha devoção, eu separei para o Senhor, além daquilo que ajuntei para a casa do Senhor, na minha devoção pessoal. Isso significa, queridos, que ofertar não é simplesmente trazer dinheiro. Não. Ofertar é uma devoção. Ofertar é uma adoração. Ofertar é um reconhecimento de quem Deus é para mim e para a minha vida, para o meu viver. O que Deus significa para mim. Então, quando eu trago a minha oferta, eu estou declarando diante de Deus a minha devoção pelo favor, pelo cuidado, pela provisão de Deus na minha vida. Ao mesmo tempo, eu estou consagrando a minha vida ao Senhor, porque a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, tudo que temos, tudo que somos, passa a ser de Deus. Então, os recursos que eu tenho não me pertencem, pertencem ao Senhor, porque tudo vem dele. E a partir daí, quando eu trago uma semente no altar de Deus, eu estou declarando, eu estou consagrando as minhas finanças, eu estou consagrando aquilo que o Senhor me dá, porque para Ele volta em adoração. Portanto, nesta hora, você tem o privilégio, você que está através da transmissão, de poder adorar ao Senhor, de poder trazer a sua devoção a Deus. Aí na sua tela você tem o QR Code, você tem o Pix da igreja, que você pode fazer a sua transferência fácil. É só você aproximar a sua câmera, a câmera do seu celular, né? Aí no QR Code vai rapidamente, não tem dificuldade, é só você colocar o seu valorzinho lá e aquilo que você propôs como devoção ao Senhor, e o aplicativo faz naturalmente. Você pode fazê-lo aqui presencialmente, trazendo no altar a sua doação, a sua oferta, a sua gratidão voluntária diante do Senhor. E a pergunta que Davi me faz a você, a todos nós: quem está disposto hoje a trazer liberalmente uma oferta ao Senhor? Faça isso com alegria em seu coração, e o Senhor, Ele te abençoará. Eu quero orar por você. Eu quero interceder a Deus pela sua vida, para que o Senhor venha honrar a sua atitude de devoção, a sua semeadura na sua presença nesta manhã. Feche os seus olhos. Senhor, te adoramos pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz nas nossas vidas. E neste momento de adoração, Senhor, trazemos do altar um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. E queremos, ó Deus, com isto, declarar a nossa devoção a Ti, como também o nosso louvor e o reconhecimento de quem Tu és em nós. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, pois o fazemos para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Você com alegria, e através da transmissão, você aqui também presencialmente, pode sair do seu lugar e trazer a sua oferta enquanto somos ministrados. Nunca chega atrasado. Sua
Aleluia. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho. Deus abençoe a sua despensa. Que a sua casa seja regada com o cuidado e com o favor do Senhor. Que esta semente produza de forma abundante sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Jesus, plano maior. Oh, aleluia. Nunca chega atrasado, viu? Ele nunca chega atrasado com a sua bênção, com o seu favor. Aleluia. Sua maneira a mais linda. Graças a Deus. Seja feita a tua vontade. Eu só quero tua vontade. Assim na terra como no céu. Aleluia. Graças a Deus. Que bom. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, quero aproveitar esse tempo que temos para a reflexão da palavra de Deus. Mas antes eu quero fazer aqui uma comunicação de pedir aos irmãos, né? A gente tem aí os aplicativos da igreja, ou seja, né, os meios de comunicação de mídia da igreja, que é o WhatsApp, que a gente usa muito para comunicar as coisas da igreja. E eu quero pedir a você que nos ajude. Enquanto estamos nesse processo de pandemia, a gente precisa cumprir com as normas governamentais. E nós temos procurado fazê-lo da melhor maneira possível. E eu preciso contar com a sua ajuda. Porque quando colocamos lá no aplicativo para você fazer a inscrição para o culto, é porque eu preciso que você faça. Porque eu estou cumprindo uma lei estadual. Eu estou cumprindo uma lei municipal. Então, se você não me ajuda, você me prejudica. Então, quando você não faz a sua inscrição, você está me colocando em risco, porque eu não posso ter uma aglomeração na igreja, ou seja, eu não posso ter um número maior do que me permite o espaço. Então, quando a gente faz isso, é para a ordem, é para a organização, e eu preciso que você me entenda, que você compreenda isso. Tem irmão que fala assim, não sei para que essa palhaçada, né? Eu já ouvi isso, irmãos. E eu ouço, e infelizmente, eu faço vida de mercador. Sabe por quê? Porque não é palhaçada. Eu estou cuidando de você e cuidando de mim. Eu estou cuidando da igreja. E se você não faz isso, você não coopera, você atrapalha, porque o que acontece é que pode haver uma aglomeração. Nós estamos com todas as cadeiras tomadas e eu tenho gente em pé lá fora. Porque teve irmãos que não fizeram inscrição e vieram. Então eu quero pedir a você a compreensão, né, para que você nos ajude nessa organização. Vai passar, irmãos. Vai passar. Em nome de Jesus, já está passando. Mas eu preciso que você ajude, que você coopere. Como servos de Deus que nós somos, precisamos ser mais sábios do que as pessoas que não conhecem a Deus. Então, tendo todo o cuidado, toda a preocupação, né, todo o zelo, para que você tenha um lugar seguro, um lugar de adoração, para louvar ao Senhor. Amém? Então, eu quero pedir a você que nos compreenda e nos ajude. Enquanto estivermos neste processo, precisamos fazer as inscrições. E a partir de hoje, nós já estamos com 90, né, Jonas? 90 inscritos. Até 90 eu posso colocar aqui dentro. A partir de 90 eu não posso mais, porque não me cabe o espaço. Então, até 90 eu tenho condição de colocar aqui. Não é? Mas eu preciso da sua cooperação. Eu preciso do seu entendimento. Né? No culto presencial, eu só posso colocar até 90 pessoas. Mas eu preciso que você me ajude a organizar isso, a estarmos bem na adoração e no louvor ao Senhor. Amém? Daqui a pouco a gente vai poder abraçar, poder glorificar a Deus com liberdade, né? Em nome de Jesus. Mas enquanto isso não acontecer, a gente precisa cumprir com essas normas. Amém, irmãos? Amém?
Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus pelo seu entendimento, em nome de Jesus. A segunda comunicação é pedir a você uma voluntariedade. E, irmãos, nós temos aqui na igreja, na nossa denominação, na nossa igreja, nós temos 4 tipos de oferta. Nós temos os dízimos, nós temos a oferta alçada, oferta do culto, a oferta voluntária. Nós temos a oferta de gratidão, que é uma vez por ano. Nós temos a oferta de missões, não é? Que fazemos todos os meses. E há uma oferta votiva, quando nós propomos um projeto para a igreja. Só temos esses tipos de oferta. Não usamos o púlpito para extorquir ou sensibilizar a você a qualquer outro ato, a qualquer outra atitude. Mas eu quero pedir a você a sua fidelidade no dízimo, porque é isso que nos ajuda, queridos. Eu quero pedir a você que você seja fiel como membro da igreja, você que está através dessa transmissão, que você seja fiel no seu dízimo, porque se cada membro da igreja for fiel, eu não preciso de fazer uma oferta votiva, uma oferta de campanha, não preciso. Se todos os membros forem dizimistas, no seu pouco, na sua fidelidade, na sua integridade, a gente vai ter recursos suficientes para dinamizar o trabalho da igreja. E eu quero contar com a sua ajuda, com a sua compreensão, na sua fidelidade. Estamos chegando aí o próximo mês, né, e vamos estar trazendo os nossos dízimos. Que você faça com alegria, que você faça com espontaneidade, com fidelidade ao Senhor, e Ele te honrará. É um mandamento de Deus, porque temos necessidades, queridos. Temos projetos da igreja que precisamos alcançar. Agora mesmo precisamos comprar, né? Precisamos investir na igreja, na mídia da igreja, em computadores. Porque, irmãos, eu falei para a Junta Diaconal, vou falar para vocês aqui. Quando nós vimos dos Estados Unidos, nós trouxemos 10 computadores já usados, que as pessoas descartavam, porque lá as pessoas descartam coisas boas. E a gente foi juntando isso. Nós alugamos um storage. Nós alugamos um storage para colocar as coisas que a gente ia pegando, que a gente ia juntando, para trazer para o Brasil, para abençoar a obra de Deus. E nós trouxemos computadores aqui para a igreja. E um dos computadores estava na mídia, há 10 anos já estava usado, e aguentou 10 anos aqui. Só que ele não aguenta mais. Ele já falou, já trabalhei demais para vocês, já não aguento mais. E ele pifou. E aí eu preciso comprar um computador, não só 2 computadores. Computadores bons. E eu preciso de recurso, porque eu não posso chegar na loja lá, eu ver aqui em nome de Jesus, me dá 2 computadores. Não é assim. Eu tenho que pagar. Não é? E a verdade, queridos, é que eu preciso da sua fidelidade, porque isso vai redundar em bênção para a própria igreja, para você mesmo, para assistir uma transmissão à altura, para ter uma qualidade melhor, enfim, de poder estarmos servindo ao Senhor com mais agrado, não só a nós, mas ao Senhor também. Amém, igreja? Então seja fiel, que é isso que basta. Se você ser fiel, Deus vai suprir a igreja em todas as áreas. E vai abençoar você pela sua fidelidade. Amém? Eu quero que você entenda, que você compreenda e faça fé, faça prova de Deus e Ele te honrará. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40. E eu quero nesta manhã, de coração abrasado, coração aquecido, estarmos meditando na palavra de Deus nesta hora, em nome de Jesus. Eu tenho poucos minutos e eu serei breve, serei objetivo na minha exposição nesta manhã. O meu sermão só tem 3 tópicos, só 3 tópicos, tá?
E eu quero compartilhar com você nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Isaías capítulo 40, versículo de número 29 ao 31. Isaías 40, 29 ao 31. Amém? Muito bem. Retificação, né? Acabe 70 cadeiras até hoje. A partir de hoje pode ser 90. Obrigado pela comunicação, porque pode ser 40% a partir de ontem. É lei que saiu já estabelecida pelo próprio Dória. Tá bom? Tá tendo distanciamento. Ok? Normal. Obrigado pela lembrança. Ok? Queridos, olha só. O texto diz assim: dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Obrigado pela tua palavra. Mais uma vez lida desta manhã. O que te pedimos, ó Deus, é que tu nos edifique, nos abençoe, abrase o nosso coração, Senhor, e faça disposto a nossa alma, ó Deus, para servir o teu reino. Seja a tua graça e a tua bênção sobre nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero pensar com vocês nesta manhã, à luz deste texto, propriamente dito, sobre 3 aspectos de ter um coração abrasado para vencer e chegar ao lugar que Deus tem determinado para cada um de nós. Deus, Ele tem um projeto, como nós cantamos no último cântico aqui, que o Senhor nunca chega atrasado, e Ele tem um projeto, Ele tem um plano que não falha para as nossas vidas. E é preciso que nós venhamos a conhecer isso. John Wesley, queridos, o qual nós fazemos referência, não idolatrando John Wesley, mas pela sua experiência e pela sua dedicação à obra de Deus, pela sua dedicação à vontade do Senhor, foi alguém que nós podemos espelhar. Porque a palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, dizendo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Está lá em 1 Coríntios. Paulo chamando aos irmãos para imitá-lo. E John Wesley foi um homem que teve uma vida dedicada, ilibada. Tal foi que Deus o usou para que a obra de Deus se estendesse ao mundo inteiro. E ele foi um homem usado pelo Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 4, ele diz: torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Precisamos ser referenciais. E John Wesley foi este referencial. É certo que muitos de vocês não conhecem a história de Wesley, mas vale a pena você buscar conhecer, buscar ler a história, a biografia deste homem, que aqui foi projetada de forma simples, objetiva, sintética demais. Mas a história dele é uma história linda, é uma história que vale a pena conhecer, e de saber que existe neste século, existe neste tempo, homens e mulheres que podem se tornar exemplos, referenciais para cada um de nós. E que nós possamos também ser estes referenciais para outras pessoas. Inspirações. Meus amados irmãos, depois que Wesley teve a experiência do coração abrasado, depois que ele teve a experiência com o Espírito Santo, Wesley se tornou intrépido, Wesley se tornou destemido, ele se tornou focado, cheio de fé, tornou-se um homem ousado, ainda mais
por causa de ter sido cheio do Espírito Santo. E eu quero pensar sobre esses 3 aspectos, que são os 3 Fs. Os 3 Fs que precisamos guardar em nossa mente, para viver uma vida cristã que cause impacto, uma vida cristã que possa fazer diferença no contexto em que vivemos, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja local, enfim, que a nossa vida seja um instrumento de glorificação e exaltação ao Senhor. O primeiro F é o F de força. Quando olhamos a história de Wesley, amados, Wesley foi para a Geórgia na sua própria força. Ele foi evangelizar os índios e ele voltou frustrado. Ele voltou decepcionado porque a sua obra não teve êxito. Ele não alcançou o desejado. E ele voltou desanimado e frustrado. E na viagem, como vocês viram aqui, ele encontrou com os moravianos, que cantavam, louvavam o Senhor, enquanto uma tempestade assolava o navio parecia que ia a pique, e enquanto todo mundo estava preocupado com a morte, os moravianos adoravam o Senhor. Wesley, desesperado, ficou inquieto com aquilo. Como nesse momento de desespero vocês estão cantando, vocês estão louvando, adorando? O que é isso? Eu estou com medo da morte. Porque Wesley estava fazendo a obra de Deus na sua própria força, estava fazendo a obra de Deus no seu próprio intelecto, no seu próprio conhecimento. E meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, no verso 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é a força física, simplesmente, porque Deus também pode renovar as nossas forças físicas. Mas aqui está falando de força de ânimo, uma força interior, que nos impulsiona, que nos leva para frente, que nos leva para cima, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar dos momentos difíceis que possamos passar. Esta força interior nos impulsiona a continuar vencendo, caminhando. Por isso, meus amados irmãos, a força natural, mesmo no seu auge, como diz o texto, a força natural, mesmo no seu apogeu, pode se esgotar, pode se esvair, mas isso não acontece com a força sobrenatural que procede de Deus, que precisamos ter em todos os momentos, em todos os instantes. E meus amados irmãos, quando buscamos a Deus e dependemos dEle, a Bíblia diz que Ele nos capacita de força. Quando nós buscamos o Senhor e dependemos dEle, Ele nos provê de força sobrenatural. E no decorrer da vida, queridos, Ele vai ajustando a nossa força e suprindo de força nos momentos de necessidades que precisamos. Ele vai suprindo, Ele vai nos capacitando. Portanto, a palavra de Deus diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É esta força que eu e você precisa. É esta força que eu e você necessitamos para vencer as circunstâncias, para alcançarmos as vitórias e chegarmos ao lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Sem esta força espiritual, sem essa força de ânimo produzida pela presença do Espírito Santo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Wesley experimentou isso depois do seu coração abrasado. A história, a biografia de Wesley diz que ele viajava fazendo seus sermões em cima do lombo de um cavalo, enquanto ele partia de uma cidade para outra para pregar o Evangelho. Ele escrevia os seus sermões, ele escrevia os seus compêndios.
Ele escrevia a sua história em cima de um lombo de animal. Não havia carro, não havia carruagem. Mas o Wesley caminhou muito para evangelizar em cima de um animal, para levar a palavra às pessoas, para pregar o evangelho a milhares de pessoas. E hoje o evangelho, através da igreja metodista e da igreja metodista wesleyana, que tem as suas ramificações, não é? Porque há muitas ramificações do metodismo de Wesley, como a igreja wesleyana, como a igreja metodista, como a igreja do Nazareno e tantas outras, que são frutos do metodismo wesleyano. E a verdade é que, enquanto ele foi na sua própria força, ele não alcançou nada. Mas o dia que ele teve o seu coração aquecido, abrasado, cheio do Espírito Santo, ele entendeu que não é na sua própria força, mas na dependência do Espírito Santo de Deus. Meu amado irmão, não é na sua força, não é no seu braço, não é no seu intelecto, não é no seu dinheiro, não é porque você tem capacidade ou influência, quem sabe, na sociedade. Nada disso pode fazer mudar a história de uma vida, a história de uma pessoa, a não ser que ele dependa e busque a Deus. Só isso pode fazer com que a gente tenha força para lutar contra a gente mesmo, para buscar a graça e o favor do Senhor para o nosso viver. O segundo F dessas características, desses aspectos, é o foco. Eu preciso de força. Nós vamos usar aí o desenho animado, né? Eu tenho a força. Não adianta. Você precisa depender. Quanto mais nós nos humilhamos aos pés do Senhor, mais força nós adquirimos. Quanto mais nós descemos, mais força nós temos. Como João disse, que ele cresça e que eu diminua. Mas o foco, queridos, o que é o foco? O foco é o ponto de convergência. O foco é o nosso alvo. O foco é o nosso objetivo. E para termos um coração abrasado, um coração cheio do Espírito Santo, uma vida impulsionada pelo Espírito Santo, meus amados irmãos, nós precisamos de foco. Precisamos ter focos definidos na nossa vida. E, meus amados, a pergunta que não quer calar: qual é o seu foco hoje? Qual é o foco principal da sua vida? O que você tem estabelecido como alvo principal da sua existência? Por que razão você vive? E ao olharmos para a história humana, há muitos que estão focados no trabalho, trabalham muito, não tem tempo nem para nada, nem para se divertir, nem para tirar férias. Eu conheci um pastor que ele nem tirava férias. Ele falou: não posso tirar férias, porque se eu tirar férias, como é que vai ficar a igreja? Como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar aquilo? E aí ele não tirava férias. E aí quando ele tirava férias, porque a mulher ficava na cabeça dele: você precisa tirar férias, eu quero tirar férias, eu quero sair, e tal. Aí ele tirava uma semana. Tirava uma semana, ia para uma praia, mas o celular ele não parava, e monitorava a igreja através do celular. Não descansava. Sabe o que aconteceu? Ele já está há 4 meses numa cama. 4 meses numa cama. E a igreja está caminhando para a glória de Deus. Porque ele achava que era na sua própria força. Ele achava que era no seu braço. O foco dele era que se ele não estivesse, nada aconteceria. E hoje ele está numa cama de hospital, já há 4 meses. E a igreja continua marchando, crescendo para a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja não pertence a mim, a igreja não pertence a você, a igreja pertence ao Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor da igreja.
E na medida em que entendemos que precisamos ter foco, a gente trabalhamos muito, eu vou trabalhar muito, eu que preciso ser reconhecido, meu foco é que as pessoas me reconheçam, eu preciso que as pessoas me vejam como tal. Outros acham que é ganhar muito dinheiro que vai fazer diferença. O meu foco é ganhar dinheiro, porque aí quando eu estiver velho, eu vou poder descansar. E aí quando é velho, morre e não desfruta. O diácono Ari, não sei se ele está aí, mas ele contou uma história para mim esses dias atrás. Ele contou uma história de um cliente dele, amigo dele, muito rico, tinha muito dinheiro, mas a família não sabia que ele tinha tanto dinheiro, e era uma pessoa que não desfrutava do dinheiro que tinha, vivia muito simples, não viajava, não tinha carros bons, ou seja, da última, não saía de férias, nunca. E aí, morreu. E aí a família ficou desesperada, o homem trabalhador, o homem que trabalhava muito, que não tinha nem tempo para tirar férias com a família, porque ele tinha que trabalhar, tinha que ganhar muito dinheiro. Quando a família foi puxar a conta do homem, era tanto dinheiro que a família ficou desbaratinada, de tanto dinheiro que esse homem tinha, guardado e não desfrutava dele, porque achara que ele vai desfrutar quando ele parar, aí morreu. E o dinheiro ficou para quem? Para quem estava vivo. Há muita gente que está tão focada em ganhar dinheiro que esquece de si mesmo. Está focado em tantas outras coisas que esquece da sua existência. E acima de tudo, esquece de Deus, que é aquele que nos dá força, que é aquele que nos dá saúde, que é aquele que nos dá energia para poder trabalhar, ajuntar, conquistar. É Deus que faz tudo isso. A Ele glória para todo sempre. Porque se o Senhor desligar um pouquinho lá no sistema do céu, se o Senhor desligar um pouquinho lá no sistema do céu, um pouquinho do ar que eu e você respiramos, a gente vai ter problema. Se Deus chegar assim, olha, eu vou desligar aqui um pouquinho do ar aqui para você, e você se vira aí para poder respirar. Imagina o que vai acontecer. Estamos aí nessa pandemia, e uma das características principais desta doença é a falta de ar. É o não respirar. Imagine você, meus amados irmãos, muita gente está focada nos bens. Eu quero adquirir bem, eu preciso comprar casa, eu preciso comprar a casa na praia, eu preciso conquistar o meu sonho de comprar, quem sabe, um apartamento lá em Moema, de cobertura, com piscina, ter empregados. Janete? Aí eu pergunto para você, isso é ruim, tudo isso é mal? Não. Nada disso, meus amados irmãos, é ruim em si mesmo. Porém, quando focamos tudo isso em primeiro lugar e damos só o que sobra para Deus, jamais vamos ter um coração abrasado, aquecido com a presença do Espírito Santo. Porque estamos somente dando sobra. E o que nós fazemos com sobra? O que a gente faz com sobra na maioria das vezes? Jogamos para o cachorro, então para o porco. Lá na roça, né? Dá para quem? Da lavagem, né? A gente fala uma lavagem. Lavagem é o que? É sobra. Que a gente vai juntando e vai dando para os porcos. Ou então dá para as galinhas, né? Ou jogamos fora, tem muita gente que joga fora. Lá em casa eu tenho uma política, comprei uma marmitex, comprei umas vasilhas, para não usar as vasilhas da minha esposa, porque ela briga comigo. É verdade, porque eu uso a vasilha dela, que quando ela vai procurar, cadê? Eu falei, já foi. Ela, como você fez isso? Eu falei, minha filha, eu não tinha outro. Mas não, como é que eu vou fazer agora? Eu falei, tá bom, eu vou comprar lá. Eu comprei uma marmitex. Não, amor, comprei uma marmitex, não foi, amor? Comprei uma marmitex para guardar lá. Para quê? Para sobra
colocar na marmitex e eu levo para as pessoas moradoras de rua. Porque eu não vou jogar fora. Eu não posso fazer isso porque eu estou pecando. Porque enquanto do meu lado tem gente passando fome, como é que eu vou jogar no lixo uma sobra boa só porque eu não gosto de comer comida requentada? Vou jogar um macarrão fora, um arroz, um feijão, que está bom, está perfeito, não está azedo, não está nada. Mas porque eu não gosto de comer comida requentada. Comida está velha, de 2 dias. Então eu comprei umas vasilhas e coloquei lá. Falei, filha, está aqui. Ah, se preocupa não, agora não vou mais usar suas vasilhas. Ela falou assim, preciso comprar vasilha. Ela falou comigo essa semana. Preciso comprar umas vasilhas. Que ela está falando, ó, vai comprar para mim. Eu levei tudo. Mas por que, amados, qual é o nosso foco? Qual é o seu foco? Diante de Deus. A verdade, amados, que muita gente está focada em coisas que não têm nenhum valor. Para Deus e para a sua existência. E aí vive uma vida, quem sabe, sobrecarregada. Uma vida que não tem sentido, o seu viver não está caminhando de forma a agradar o Senhor. Porque está desfocado da vontade de Deus. Só estamos dando a sobra para Deus. E jamais, amados, assim teremos um coração abrasado. E se o meu coração não estiver abrasado, eu não ajudarei a minha igreja a estar com o seu coração também aquecido diante de Deus. Porque eu vou estar frio. Eu vou estar distante da realidade de Deus para a minha vida. Porque eu estou desfocado da vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele nos exorta: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, que é o que eu e você precisamos fazer, focar nas coisas de Deus. Mas pastor, em minha família, pastor, em minha profissão, não tem problema. O Senhor mesmo disse, Jesus Cristo lá em Mateus, ele disse, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai ter a casa, você vai ter o carro, você vai ter a profissão, você vai ter tudo, porque você prioriza Deus em primeiro lugar. Por isso, meus amados, precisamos ter foco. Focos corretos. Precisamos deixar as distrações. Distrações não são pecados, mas são aquilo que ocupa o nosso tempo, que nos distrai, que nos leva a gastar o nosso tempo em coisas que não têm valor, e nos leva a uma vida distante de Deus. Como também o pecado, precisamos focar em um viver santo, em um viver comprometido com o seu reino, com a sua vontade, com os seus propósitos para a nossa vida, como nós cantamos nesta manhã, que Deus, Ele nunca chega atrasado. Nunca. Para aqueles que buscam, para aqueles que confiam nele, jamais o Senhor chegará atrasado. Em último lugar, o último F, é o F de fé. Meus amados irmãos, não há como falarmos de fé sem nós reportarmos aos textos clássicos sobre fé, que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1 e 6. E Hebreus 11, 1 diz assim, 6, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso é fé. Fé não é algo apalpável. Fé é algo que se produz em nosso interior. Fé a gente não vê, a gente vê o resultado da fé. Fé você não tem como segurar, mas você tem como visualizar, vislumbrar o resultado da fé. Por isso, meus amados irmãos, é preciso
que a gente entenda isso. A fé não é manifesta de uma hora para outra. Eu adquiro fé no estalar de dedo, não. A fé, na verdade, querido, se manifesta pela obediência à vontade de Deus e à palavra do Senhor. Quando eu me dedico a Deus, quando eu reconheço a soberania de Deus, quando eu reconheço que tudo procede de Deus, e que eu dependo dEle e preciso dEle, mesmo que eu tenha um emprego, mesmo que eu tenha o meu carro, mesmo que eu tenha o meu dinheiro, mesmo que eu tenha, quem sabe, o meu apartamento, mesmo que eu tenha as coisas desta vida, mas tudo isso procede de Deus, e para Ele volta. Pergunto para você, você que está em casa, você que está aqui presencialmente, quantos aqui já viram alguém levar no caixão um outro caixão com os seus bens? Alguém já viu aqui? Só em filme. Só o faraó, né? E já espoliaram as riquezas dele também. Meu amado irmão, minha irmã, eu não estou dizendo para você viver dissolutamente. Eu não estou dizendo para você viver relaxadamente. Eu não estou dizendo que você não possa ter foco ou propósito na sua vida pessoal e familiar. Não. Mas que esses propósitos, que esses focos não sejam maiores do que priorizar a vontade e a vida de Deus na sua vida, na sua existência. Não pode. Porque quando priorizamos Deus, Ele acrescenta as suas bênçãos sobre nós. Meus amados irmãos, a fé, ela se manifesta pela obediência a Deus e pelo desejo de experimentar Deus na nossa vida, de experimentar o cuidado de Deus na nossa vida. Como eu disse aqui no relato que foi colocado, eu poderia contar, contei aquela porque tem tantas outras. Tem a situação do Jonatas. Vê o Jonatas bonitinho assim como está, né? Charmosinho. Não é a música do pastor Clóvis, pastor bonitão, mas é bonito, é charmoso. Mas é daquelas perninhas ali, amados, tem mais de 30 mil dólares. Aquelas perninhas ali, foi um milagre de Deus. Chegamos nos Estados Unidos, não tinha nada, a gente não tinha nem nome, né, meu amor? A gente não tinha nem nome, a gente não tinha móveis, a gente não tinha nada. E montamos uma casa da noite para o dia, pegando coisas do shopping street, ou seja, shopping de rua. O que as pessoas colocavam na rua, abandonando, a gente ia lá e pegava e levava para casa. Nós montamos uma casa assim, sofá no shopping street. E eu me arrependo muito de não ter trazido aquele sofá. Embora usado e velho, mas que sofá. Me arrependo de não ter trazido. A gente doou para um irmão. Mas a verdade, queridos, que Deus foi provendo, Ele foi cuidando, porque quando você vive por fé e não por vista, quando você está no centro da vontade de Deus, o que você precisar, o Senhor proverá para a sua vida. E a gente foi fazer a matrícula do Jonathan na high school. Foi, meu filho? Chegamos lá, fui matricular Tiago, Timóteo e Jonathan, os três. Falei, vamos lá, quem sabe cola, né? Aquela coisa do brasileiro, né? Quem sabe cola, né? E aí nós fomos, chegamos lá na escola, fazer e tal. Aí a moça lá, a secretária, olhou o documento, olhou para o Tiago, olhou para o Timóteo, e fez uma cara. Eu falei, ficou legal não. Aí ela falou assim, olha, eu lamento, mas os dois ali não vai poder. Eles já passaram da idade, já concluíram o 2º grau, e eles não vão poder fazer a high school de novo. Mas o outro ali, ele pode. Eu falei, então tudo bem. Que a senhora determinar, nós vamos fazer. E aí, ela mandou para ir para fazer exame médico. E chegou lá no exame médico para a escola. O médico olhou para o Jonathan e falou assim, você tem um problema nas suas pernas, não tem? Eu falei, tem. Você sente dor nas pernas? Sinto. Sente dor no quadril? Sinto. Eu vou encaminhar você para o hospital, para você fazer um tratamento. E amado, mandou para o hospital top dos Estados Unidos, da região de Boston. A gente não tinha dinheiro para pagar uma consulta.
E ele encaminhou para a gente ir para os Children's Hospital, né? Para o hospital de criança, e mandou a gente para lá. Hospital referência no mundo inteiro. E aí chegamos lá, fomos com os irmãos, tal, para fazer o intérprete. E aí eles falaram, não precisa mais trazer intérprete, nós temos nosso próprio intérprete, fica tranquilo e tal, aqui é tudo transparente e tal. E fomos fazer a consulta, e veio um chinês, né? Dr. Kim, muito simpático, porque quando Deus faz as coisas, queridos, Ele faz completo. Dr. Kim chegou, olhou para a gente, estava eu e Solange e o Jonatas, e ele olhou para o Jonatas e falou, isso aqui é fácil. Falei, isso aqui é fácil. Aí ele se apresentou dizendo, eu sou professor da universidade, tal. E ele falou os títulos que ele tinha. E eu fiquei com a boca aberta, o homem falando. E ele novinho, e falou assim, olha, isso aqui é tranquilo. Eu vou fazer um corte aqui, coloco aqui, puxo a perna para cá, coloco 2 pinos aqui, 6 parafusos, e eu fiquei olhando. E ele falou, posso marcar a cirurgia? Eu falei, doutor, e a intérprete fazendo a tradução, eu falei, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou, não estou perguntando se você tem dinheiro, eu estou perguntando se eu posso marcar a cirurgia. Desse jeito, irmãos. Eu falei, mas doutor, como é que eu vou pagar isso? Isso é muito caro. Eu sei a realidade dos Estados Unidos, não é a realidade do Brasil, que lá tem SUS. Aqui tem susto. E ele falou assim, não se preocupe, eu estou falando, podemos marcar a cirurgia? Eu falei, podemos, doutor, se o senhor está falando, vamos, eu obedeço o senhor. Aí a Solange falou assim, como é que vai ser? Eu falei, não, minha filha, deixa aí, Deus está fazendo, vamos entrando. Ué, eu não pedi, eles estão fazendo, e eu vou entrando. Mas não pode, não sei o quê. Aí o João falou, pai, o senhor tem certeza? Tem, vamos lá. Aí ele falou assim, vai para a assistente social, ela vai fazer toda a tramitação. E ela perguntou, como é que você vai pagar? Eu falei, não tem como pagar. Eu falei para o doutor Kim que eu não tenho como pagar. Ela falou assim, mas aí como é que fica? Eu falei, não sei, só conversa com ele. Ele falou para marcar a cirurgia, eu estou vindo aqui obedecendo a ordem dele. Aí ele mandou? Eu falei, mandou. Falei, então tá bom, vamos marcar. E marcou a primeira cirurgia. Foram 2 cirurgias. Cada perna $15.000. Aí naquelas perninhas tem um carro top. E, amados irmãos, foi um negócio assim fantástico. Operou a primeira perna, foi uma bênção. E aí veio a cobrança. Não, foi na segunda veio a cobrança. Aí na primeira foi para uma bênção e tal. Foi para o quarto, passou pela cirurgia e tal. Saiu, foi para o quarto. Chegou no quarto, lá tinha ele e um outro. E aí veio o cardápio. E eu estava lá, a Solange também ficou. Aí veio o cardápio. O cardápio para ele escolher o cardápio que ele queria. Aí tinha hambúrguer, tinha batata frita, tinha filé de peixe. Eu falei, rapaz, o que é isso? Falei, quem vai pagar essa conta? Aí a enfermeira falou assim, o senhor também pode escolher, a sua acompanhante também pode escolher o que o senhor quiser. Eu falei, é mesmo? Eu falei, está tudo incluso. Eu falei, aonde? Está tudo incluso. Eu falei, tá bom, então vamos comer e tal. E o João pediu um cheeseburger e tal, não sei o quê. Bom, poucas horas de operado. Como é que um operado vai comer cheeseburger? E aí passou, foi para casa, cuidamos da perninha e tal, e etc e tal. Aí passou o tempo, aí operar a segunda perna. Aí marcamos a cirurgia e marcamos a segunda perna. Como foi? Marcamos para fevereiro do outro ano, tá? A cirurgia. Uma em outubro, outra em fevereiro. E aí vamos marcar a cirurgia. E aí fizemos a cirurgia, uma alegria. Aí ele falou, tá maravilha, rapaz, que benção. Tirou a radiografia, olha como é que tá maravilha, rapaz, que benção. Você tem muito cálcio e vai ficar show de bola, não sei o quê. Vamos para a cirurgia. Hein? Desculpa. Tirou os pinos. Ele estava com a gaiola na perna e estava com os pinos para tirar.
E o doutor tão feliz, tão animado, porque estava dando tudo certo. Ele falou, vamos tirar os pinos? Aí ele falou, vamos. A pessoa foi tirar anestesia. Tirou na marra. Sem anestesia. Falou, não vai doer não. Eu falei, meu filho, segura aqui na minha mão. Eu fiquei do lado dele aqui na cama. Falei, segura aqui na minha mão, mas aperta. Aperta e pode chorar, porque homem chora também. Porque isso vai doer. O doutor, não vai doer não. 4 pinos, irmãos. No primeiro não doeu muito, né? Mas o segundo doeu, mas doeu muito. O terceiro doeu também. Eu falei, aguenta, agora, meu filho, só falta um, espera, segura. Não desmaia, não, segura aí. Pode chorar. E o doutor tirou os 4 pinos. Ele falou, você é macho mesmo, hein? E aí foi para a segunda cirurgia. A mesma coisa, tudo bem, Deus abençoou. Foi uma bênção. E aí, terminou a segunda cirurgia, veio a cobrança. Aí, eu peguei e falei, meu Deus, como é que eu vou fazer com isso agora? Eu falei que não podia, Senhor, tu arrumaste esse negócio, Senhor, agora tu dá um jeito. Eu preciso, meu nome não pode ficar sujo aqui, meu nome não ficava sujo no Brasil, vai ficar aqui? Eu não posso. Eu sou teu servo, eu tenho um nome a zelar, é a tua igreja. Todo mundo sabe que eu sou pastor, e agora como é que fica? E aí eu chamei uma irmã que é americana, e ela foi com a gente lá. E aí eu falei, por favor, eu quero que ela seja minha intérprete, que eu quero falar tudo, ela vai dizer para você o que eu vou falar aqui agora. Assistente social. Eu falei, olha, eu disse para vocês que eu não tinha dinheiro para pagar, e você me mandou essa cobrança aqui, olha. Eu não tenho como pagar. Mas o senhor não pode fazer nada? Eu falei, nada. Eu falei, para dizer que eu não posso fazer nada, eu posso pagar $50 por mês. É o máximo que eu posso fazer. Que já está além do meu limite. Mas $50 por mês eu posso fazer. Ela falou, mas é muito pouco, a despesa é 30 mil. Eu falei, eu sei, 32 mil. Eu falei, mas eu sei, mas eu não posso. Ela, vamos ver o que eu posso fazer. Eu vou conversar com o Dr. Kim, eu vou conversar com a administração e ver o que a gente pode fazer. E aí, passou-se alguns dias, ela ligou e mandou que a gente fosse lá novamente. E ela falou, olha, a equipe médica dispensou todo o custo dela. O senhor não precisa pagar nenhum médico, nenhum enfermeiro, nem anestesista, hospital, está tudo pago. Eu falei, mas isso não paga tudo, né? Aí ela falou, não. O senhor só tem que pagar $1.000. Eu falei, ainda é muito. Ainda é muito, eu não tenho como pagar $1.000. Não. O senhor falou que pode pagar $50 por mês? Falei. Então paga $50 por mês e vai pagando até acabar de terminar. Eu falei, então está combinado. Vocês mandam o boleto para mim? Mando. Tá bom, está acertado. Mandou o primeiro mês, mandou o segundo mês, mandou o terceiro mês de $50. A partir do quarto mês veio uma carta. A sua dívida foi cancelada. Você imagina o que é isso? Numa terra estranha, sem falar inglês, sem saber de nada, vivendo pela fé, pela graça e o favor do Senhor. Porque quando você usa a fé, Deus entra com provisão. Quando você crê que Ele é Senhor de tudo, Ele faz o que você precisa. Ele entra com provisão na sua vida, na sua família. Ele faz o milagre que você precisa. Mas é preciso que você creia. Diz o texto que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E que Ele é galardoador para aqueles que o buscam. E se você busca o Senhor e confia nele, Ele proverá para a sua vida. Mas a gente acha que Deus não pode. A gente acha que Deus não tem como fazer. Meu amado irmão, Deus é suficientemente capaz para fazer tudo mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, meus amados, a fé na verdade, é um relacionamento com Deus. A fé é um relacionamento com Deus. A fé é a certeza de que Ele tem poder para fazer. Portanto, pela fé, conhecemos os planos de Deus. Pela fé, nós recebemos o cumprimento das suas promessas. Pela fé, meus amados, nós agimos segundo a sua vontade. Pela fé, nós vencemos grandes batalhas e alcançamos milagres extraordinários. É pela fé.
Meus amados, é pela fé que nós nos mantemos de pé. É pela fé, não é pelo nosso braço, não é pelas nossas condições, é pela fé, apesar das circunstâncias. E eu termino dizendo, para termos um coração abrasado, precisamos da força do Espírito Santo na nossa vida. Para termos um coração abrasado, precisamos estar focados, amados, no reino de Deus e na sua vontade, e viver uma fé sobrenatural, que transforme e mude as nossas vidas. Daí, amados, nós venceremos a nós mesmos, nós venceremos os obstáculos, e chegaremos ao lugar que o Senhor determinou para que cada um de nós está. Nós vamos chegar lá, mas é preciso que a gente tenha a força do Espírito Santo, tenha o foco da vontade de Deus na nossa vida, do reino de Deus na nossa vida, e uma fé sobrenatural que nos leve a vencer toda e qualquer situação para a glória e honra do nome de Jesus. Força, foco e fé. Diga para o seu irmão que está ao seu lado aí: força, foco e fé. Aleluia. Porque vivendo isso, queridos, nós podemos dizer como Paulo: sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E vamos viver uma vida cheia do seu Espírito. E eu quero convidar para nós cantarmos mais uma vez. Coloque-se de pé, nós vamos terminar com esse cântico. E que você busque, porque coração abrasado não cai do céu. Coração abrasado é para buscar. Você precisa buscar. Você precisa se empenhar diante de Deus. Você precisa se derramar diante do Senhor, tendo a força necessária do Espírito Santo, tendo o foco da sua presença, como também uma fé inabalável diante do Senhor. E desta forma, Ele vai fazer o nome dEle glorificado. Eu quero convidar a você. O louvor vai ministrar uma palavra de fé. Vamos cantar nesse instante, em nome de Jesus. Aleluia. Declare isso. Feche os seus olhos agora e vamos declarar em nome do Senhor. Aleluia. Fale para Deus: Senhor, eu preciso de força do Teu Espírito. Eu preciso de ter foco, Senhor. Eu preciso, Senhor, de que Tu trabalhes na minha vida, Senhor, produzindo fé, ó Deus, na minha vida, para crer no sobrenatural, daquilo que Tu queres fazer, Senhor, na minha vida e através da minha vida. Louvado seja Deus. Cantemos ao Senhor. Cadê? Aleluia. Te adoramos, Senhor, e declaramos para Ti que precisamos da força do Teu Espírito. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Se vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. As ações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em
Nesta manhã, Senhor, dizemos para Ti, Pai, que nós dependemos e precisamos de Ti. Na nossa força humana, Senhor, seremos frustrados. Na nossa força humana, Senhor, nós vamos recuar. Mas nesta manhã nós queremos dizer, Pai, que nós precisamos da força do Teu Espírito Santo e do óleo, do colírio, Senhor, do céu, para ungir os nossos olhos, para que tenhamos focos definidos da Tua presença, que glorifique e exalte o Teu santo nome. E, ó Deus, que a nossa caminhada nesta vida seja uma caminhada de fé e não por vista, para que possamos desfrutar de todas as benesses, Senhor, que procede do Teu trono. Ó Senhor, faze-nos alcançar um coração abrasado a cada dia, Senhor, na Tua presença, para experimentarmos a Tua perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. oh aleluia, Cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado pelo Teu Espírito Santo em nossa vida. E agora que vamos voltar aos nossos lares, rogamos que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que excede a todo entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, a doce comunhão e a consolação do Seu Espírito Santo e o aquecer dos nossos corações seja sobre todos nós e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Boa semana a todos.